Seja bem-vindo ao 6º episódio da nossa série sobre inglês médico, nosso segundo episódio sobre gynecology, ginecologia. Nesse episódio vamos falar sobre ovaries, breasts e fisiologia e farmacologia ginecológicas como um todo. Começando pela anatomia do ovário, o ligamento próprio do ovário, em português, é chamado simplesmente de ovarian ligament, em inglês, que liga o polo medial do ovário à parede lateral do útero. Já o ligamento suspensor do ovário, ou ligamento infundíbulo pélvico, que liga o ovário à parede lateral da pelve, é chamado em inglês de infundíbulo pelvic ligament, ou, mais naturalmente, suspensory ligament of the ovary. Sua relevância é principalmente porque contém os vasos ovarianos, ou ovarian vessels. A palavra vessel, em inglês, tem uma série de traduções possíveis, de navio a jarro. No entanto, no contexto da medicina, geralmente se refere às artérias e veias. Desse modo, ovarian vessels aqui, no caso, se refere à artéria ovariana e à veia ovariana, que estão contidas no ligamento. Esses são vasos que devem ser ligados, ou ligated, durante uma oophorectomy, uma oophorectomia retirada do ovário, e com especial cuidado para não ligar também o ureter, uma complicação bastante perguntada sobretudo em provas. Quando falamos de fisiologia ovariana, é importante lembrar que, embora o estrogênio também possa ser produzido por tecido adiposo, como estron, estrona, ou pela placenta, como estriol, estriol, sua produção primária como estradiol, estradiol, pelos ovários, in the granulosa cells, ou nas células da granulosa. The theca cells, as células da theca, ou teca, produzem androgênios, como androstenedione, androstenediona, a partir de colesterol, que são então convertidos nas granulosa cells, ou as células da granulosa, em estrogênios, estrogen. Já a progesterona, produzida a princípio pelo corpus luteum, corpo lúteo, está envolvida em funções relacionadas à manutenção da gravidez, ou pregnancy, como o desenvolvimento das artérias espiraladas, spiral artery, simplesmente no inglês, e o relaxamento da musculatura lisa do útero, ou uterine smooth muscle relaxation. Aqui, smooth muscle em contraste a skeletal muscle, ou musculatura estriada. O óvulo pode ser traduzido como ovum, plural ova. No entanto, ele é frequentemente chamado, um pouco mais informalmente, mesmo no contexto médico, de egg, o inglês para ovo. Cabe lembrar que o que é fecundado pelo espermatozoide, ou sperm, simplesmente, não é exatamente o óvulo, mas o oócito 2, ou secondary oocyte, o ócito secundário em inglês. Durante a oogênese ou ovogênese, o desenvolvimento e maturação de óvulos, o ócito 1, ou primary oocyte, fica parado, interrompido na prófase 1, arrested em prófase 1, até a ovulação, e o ócito 2, secondary oocyte, fica parado na metáfase 2, arrested em metáfase 2, até a fertilização. O oócito secundário é a célula que é fertilizada pelo espermatozoide, e a formação do óvulo, ou óvum, só ocorre após a fecundação, imediatamente antes a fusão dos núcleos. É a ovulação, no entanto, que determina a transformação das fases do ciclo menstrual. Embora os termos follicular phase, fase folicular, para a primeira metade do ciclo, e luteal phase, ou fase lútea, para os 14 dias finais, sejam bastante utilizados em inglês, também é muito comum ouvir os termos proliferative phase, para a fase folicular, e secretory phase, para a fase lútea. Evidentemente,
follicular e luteal referem-se ao ciclo do ponto de vista do ovário, pensando no folículo e no corpo lúteo, enquanto que proliferative e secretory refere-se ao ciclo pensando-se do ponto de vista do endométrio. O início e o fim dos ciclos menstruais são marcados por termos bastante parecidos com o português. Eles se iniciam com a menarche e se concluem com a menopausa, ou menopause. O único dos termos diferentes relacionados ao climatério é o sintoma de fogachos, em inglês hot flashes. Voltando para a menarca, no entanto, que conclui o desenvolvimento genital feminino, somos lembrados dos estágios de Tanner, ou Tanner Stages. O estágio 2 inclui a formação do broto mamário, ou breast bud. O estágio 3 inclui a formação de um montículo, ou mound formation, e coarsening of pubic hair, ou o enrijecimento ou asperização, processo de tornar ásperos os pelos pubianos. O estágio 4 inclui a projeção da areola, ou raised areola, e a formação de um montículo secundário, descrito como mound ou mound. A diferença entre os estágios 4 e 5 referente à pilificação, no entanto, é que o estágio 4 spares the tide, ou poupa a virilha, enquanto que no estágio 5 pode haver pelos pubianos na medial tide, ou virilha medial. Passando à patologia ginecológica, no entanto, é importante, sobretudo para aqueles que pensam em prestar uma prova nos Estados Unidos, lembrar que o câncer de colo de útero, ou cervical carcinoma, é extremamente infrequente nos Estados Unidos. Por conta do rastreio ou screening e principalmente pela vacinação para HPV, para o papilomavírus humano, Human Papillomavirus, o câncer de colo de útero nem sequer figura entre as patologias ginecológicas mais frequentes em muitos países desenvolvidos. Essa parece ser uma batalha que nós estamos ganhando. A vacinação para HPV tem diminuído consideravelmente a incidência de câncer de colo de útero. Pelo menos essa etiologia em particular de câncer parece estar ganhando uma prevenção eficaz. No entanto, nós estávamos falando de ovários, então vamos falar de patologia ovariana. A síndrome de Stein-Leventhal, ou síndrome dos ovários policísticos, abreviada geralmente em português como SOP, ou em inglês como PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, é uma das causas mais frequentes de anovulação, anovulation, e infertilidade em mulheres, manifestando-se com sinais como hirsutism ou hirsutismo e acne. Um dos tratamentos envolvidos é o uso de OCPs, a sigla em inglês para Oral Contraceptive Pills, ou contraceptivos orais, a famosa pílula. As neoplasias de ovário podem estar associadas a fatores genéticos, como os genes BRCA1 e BRCA2, Breast Cancer Gene 1 and 2, pronunciados frequentemente como BRCA em inglês, BRCA1 e BRCA2, e podem ser classificados de acordo com a sua origem, em tumores epiteliais ou epithelial tumors, tumores de células germinativas ou germ cell tumors e tumores estromais ou sex cord stromal tumors. Há ainda a possibilidade de metástases, que poderiam ser a quarta classificação. If you can understand English reasonably well and are not completely familiar with ovarian neoplasms, make sure you check the video I made on them. Now in the upper right corner. Once you've finished this one, of course. Os nomes das neoplasias são praticamente iguais, com apenas algumas diferenças em descrições microscópicas, como bundles of spindle-shaped fibroblasts ou feixes de fibroblastos infuso nos fibromas ou fibromas e signet ring cells ou células em anel de Sinnett no tumor de Krukenberg
uma metástase para o ovário do estômago ou, mais raramente, da mama. Subindo dos ovários para as mamas, ou breasts, temos a maior parte das estruturas com nomes extremamente parecidos. Começando pelos lóbulos ou lóbulos, envoltos pelo estroma ou stroma, temos a produção de leite drenado por ductos ou ducts até o seio lactífero ou lactífero sinus e saída pelo mamilo ou nipple. Toda a estrutura é sustentada pelos ligamentos suspensórios de Cooper ou Cooper ligaments, que se inserem na derme mamária e na parede torácica. Entre as patologias, temos como mais frequentes as alterações benignas, como fibrocystic changes, ou alterações fibrocísticas da mama, que podem se manifestar com dor mamária, ou breast pain, e lumps, uma palavra em inglês informal correspondente ao nosso caroço. Temos também a adiponecrose, resultante geralmente de traumas, chamada em inglês simplesmente de fat necrosis, ou necrose gordurosa, mastite, ou mastitis, às vezes referida como lactational mastitis, ou mastite da amamentação, geralmente por Staphylococcus aureus, que pode se manifestar na presença de cracks in the nipple, cracks, fendas ou, no nosso contexto, fissuras no mamilo. Cabe lembrar também que a dor nem sempre é referida como pain, muitas vezes ela é referida como tenderness. Tenderness, no caso, não faz nenhuma referência a maciez ou qualquer coisa do tipo. Tenderness significa simplesmente dor à palpação, ao contrário de pain, que geralmente se refere a uma dor contínua. Desse modo, breast tenderness, por exemplo, seria a dor à palpação do seio. Painless, por outro lado, sem dor, seria indolor. Temos então, entre as neoplasias benignas de mama, o fibroadenoma, o papiloma intraductal, intraductal papiloma, conhecido por ser uma das causas mais comuns de bloody nipple discharge, ou secreção sanguinolenta pelo mamilo, e o tumor filoide, ou phyllodes tumor, caracterizado por suas leaf-like projections, a microscopia, ou projeções em formato de folha. Once again, if you're not familiar with breast neoplasms, both benign and malignant, feel free to check the English narrated review video I made on it. Os cânceres de mama têm praticamente os mesmos nomes do português, sendo classificados como ductal ou ductal e lobular ou lobular e in situ ou invasivo. As outras descrições geralmente são subtipos dessas condições, como por exemplo Paget disease ou doença de Paget, que é um caso de ductal carcinoma in situ, ou carcinoma ductal in situ, em que ele se estende pelos ductos até o mamilo, nipple, sem, no entanto, invadir a membrana basal, basement membrane, provocando eczematous patches on the nipple, ou placas eczematosas no mamilo. Entre os cânceres invasivos de mama, o carcinoma lobular invasivo se destaca pela apresentação em orderly row of cells, ou fileira organizada de células, ou single file presentation, ou apresentação em fila única, já que as células não estão aderidas umas às outras pela perda de e-cadherin e, portanto, infiltram o estroma em fila indiana. Já o carcinoma ductal invasivo, invasive ductal carcinoma, é mais frequentemente descrito com a presença de dimpling of the skin, ou pregueamento ou ondulação da pele, pela deformação dos ligamentos de Cooper. Por fim, tratando de farmacologia ginecológica, nós temos nomes de drogas bastante similares, como os moduladores do receptor de estrogênio, clomifen, tamoxifen e raloxifen, clomifeno, tamoxifeno e raloxifeno,
No caso de clomiphene, um antagonista do receptor estrogênico no hipotálamo, com o objetivo de aumentar a liberação de luteinizing hormone, LH, e follicle stimulating hormone, FSH, para induzir a ovulação, ou, no caso de tamoxifen, um antagonista na mama, breast, e um agonista nos ossos e no útero, bone and uterus, usado para breast cancer, tratamento de câncer de mama, e raloxifene, a antagonist na mama e no útero, e agonist nos ossos, usado para prevenir a osteoporose. A terapia de reposição hormonal é denominada Hormone Replacement Therapy, e temos também progestins, progestinos ou progestagênios, como levonorgestrel, medroxyprogesterone, etonorgestrel e antiprogestins, antagonistas dos receptores de progesterona, como mifepristone. Contraceptivos combinados de progestinas e etidiestradiol, efinilestradiol, podem ser administrados, por exemplo, na forma de pills, pílula, ou OCP, Oral Contraceptive Pills, patches, ou adesivos, ou vaginal rings, anéis vaginais, por exemplo. Como um método de contracepção mais prolongado, no entanto, temos, por exemplo, IUDs, ou Intrauterine Devices, DIUs, dispositivos intrauterinos, que podem ser de levonorgestrel ou de cobre, copper. Outras drogas um pouco menos comuns seguem a regra e geralmente têm nomes bastante parecidos com o português, como os inibidores de aromatase, aromatase inhibitors, como anastrozol. Obrigado pela atenção e por decidir compartilhar seu tempo comigo. Se você tem interesse em temas de ginecologia, considere ver meus vídeos em inglês sobre neoplasias de ovário e mama, e espero revê-lo lá no próximo vídeo dessa série de inglês médico sobre obstetrícia.